Olha, eu já disse e repito, quando você tá a fim de começar a ler quadrinhos da Marvel, uma excelente opção é você começar pelas Marvel Essenciais. Coleção sensacional com ótimos extras, histórias fechadas, normalmente são curtinhos, ótimo custo-benefício. E hoje eu quero conversar com você sobre Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? Essa série que foi publicada nas revistas mensais, era publicada no mesmo mix do Demolidor. Na época tava saindo o Demolidor Bendis, Brubaker, no mesmo mix saíam as histórias do Pantera Negra. E já faz algum tempo já que foi publicado pela Panini essa versão encadernada aqui, tá? Para muitas pessoas, uma das melhores histórias do Pantera Negra, ainda que seja um encadernado bem curtinho. Então a gente vai dar uma analisada hoje nesse volume. Bora! Vamos dar uma conferida aqui então. Olha só, capa bem legal. O pessoal critica o fato de ter essa faixa dourada aqui. Eu não vejo nenhum problema nessa faixa, acho bonito. Até fica mais fácil de você identificar a coleção. Olhar aqui a capa traseira, a gente vê aqui que é uma edição de 160 páginas. Então é um quadrinho que você lê rapidinho, tá? Temos aqui o material lançado originalmente em 2005. Essa série aqui, ela começa aqui, né, o número 1 a 6, porque essa série, ela é uma espécie de reboot, uma espécie de retcon Pantera Negra, um personagem que, pô, lá atrás, Stan Lee, Jack Kirby, e ali em 2005 nós tivemos a publicação dessa nova série aqui, que no caso começou com o trabalho do Reginald Hudlin. Esse cara aqui é um roteirista de Hollywood, cara. Esse cara tem vários filmes no currículo dele, vários filmes e séries, Todo Mundo Odeia o Chris. O cara é importante aí, o cara com vários trabalhos aí. Ele fez aqui o seu segundo trabalho no universo de quadrinhos. E temos o conhecidíssimo classicaço, amado e odiado John Romita Jr. Olha, eu acho que, mais do que em outros casos, aqui a influência do trabalho do Kirby sobre a arte do John Romita Jr. fica bastante destacado. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, antes da gente ver a história. Por que eu recomendo muito Marvel Essenciais? Você tá assistindo aqui esse programa, você tá começando a ler quadrinhos agora? Cara, aposta em Marvel Essenciais se você tá querendo ler Marvel, tá? Porque olha só, esse aqui realmente é um excelente título para você começar a ler aqui o Pantera Negra, para você conhecer o personagem. Porque eu quero chamar a atenção para a parte final aqui do quadrinho. Você tem algumas artes aqui, e aí você tem uma parte que eu valorizo muito nessa coleção. Você tem a biografia dos autores aqui, né? E aí você tem uma série de conteúdos extras aqui que facilitam muito a tua inserção no universo do personagem que você está lendo. Então você tem aqui o processo da construção das histórias, os bastidores da construção dessa história, uma cronologia, né? Alguns trabalhos aí para você se encontrar. Por exemplo, tem a fase aqui do Ta-Nehisi Coates, por exemplo, é uma fase importante, né? Então você consegue ter aqui um vislumbre de... Aqui não é uma cronologia completa e toda fechadona, mas você tem sim uma cronologia organizada ali para te dar um norte, para você começar a conhecer mais do personagem. Aqui tem mais ideias de construção, leituras complementares, inclusive a imagem aqui do vilão dessa história, que é o Garra Sônica, um personagem que é o arquirrival do Pantera Negra, e ele é o personagem das antigas. E aí você tem aqui várias edições aqui que são recomendadas também dentro dessa coleção aí da Marvel Essenciais, tá? Então eu recomendo fortemente para você que... Bom, eu faço essa coleção, né? Então assim, eu já leio há um tempo e mesmo assim faço essa coleção, e muito recomendado para quem está começando. Vamos lá, do que fala esse trabalho? Primeiro vamos dar uma conferida aqui na arte do John Romita. Ele vai fazer uma arte com muita movimentação, muito inspirado na força, na potência do Jack Kirby. Embora que a arte que o John Romita Jr. faz aqui me pareceu muito mais uma arte mais ágil do que uma arte mais poderosa. Toda vez que eu leio um quadrinho do Kirby, eu fico com a sensação de muita força, de muita potência. Isso acontece aqui, mas eu vejo muito mais uma ação um pouco mais frenética. E a história vai se basear no seguinte... tem ali uma cúpula de vários governos discutindo sobre Wakanda. Wakanda é esse país que fica no centro da África e que tem uma série de recursos como o petróleo, o vibranium, que é esse metal ficcional, né, do universo Marvel, e eles querem ir lá e explorar esses recursos, não é? Mas acontece que Wakanda é uma nação absolutamente fechada, assim, os caras não
não permitem a entrada de estrangeiros ali para fazer qualquer tipo de negociação, eles não agridem estados vizinhos, também debelam com muita facilidade todas as invasões que tentaram acontecer ali, né? Que existiram tentativas de invasão ali, eles sempre conseguiram deter. A gente vai ver aqui uma história que vai conectar com o vilão principal aqui, que é o Garra Sônica, mostrando que um antepassado dele lá no século XIX, né, na época do neocolonialismo, tentou invadir o Wakanda e se lascou. Porque os wakandanos defendem mesmo o território, tem uma tecnologia muito à frente do seu tempo, não há muitas vezes um entendimento de como que eles conseguem ter essa tecnologia. E a gente vai ver aqui o roteiro colocando muitos elementos. Me chamou a atenção como que ele coloca vários elementos, dando uma coesão à história, e ainda que em alguns pontos ela seja apressada, essa história ela consegue entregar vários elementos que são desde discussões políticas, questões de independência do Estado, a sanha, né, de governos imperialistas que querem dominar o Wakanda, invadir, supostamente com a intenção de ajudar o Wakanda. Na verdade, os caras estão querendo lá dominar e explorar os seus recursos. Lembrando que essa história foi feita em 2005. Se você se lembra bem, se você já vivia nessa época, você já tinha entendimento do que estava rolando, era uma discussão muito presente naquela época. Né? Naquela época, esse quadrinho aqui ele vai, de fato, conversar muito com o que estava rolando ali, com invasões. Quem diga invasões, quem diga ocupações, eu não quero entrar em polêmicas aqui nesse ponto, mas tinha uma ocupação ali do território no Oriente Médio e havia esse debate, se aquilo era uma ocupação para ajudar aquelas pessoas frente aos atos de terrorismo e tal, ou não, se aquilo na verdade era uma invasão, e para muita gente foi compreendido como uma invasão, né? Havia um debate muito grande em torno disso, então esse quadrinho ele trata dessa questão, só que aqui nós vamos ver também o que está acontecendo do ponto de vista wakandano, ou seja, o que está acontecendo dentro de Wakanda. Então a gente vê aqui um combate acontecendo para descobrir quem que vai ser o próximo Pantera Negra, e nesse quadrinho é introduzida uma personagem que hoje tem muita relevância, cara, que é a Shuri. A Shuri aparece pela primeira vez nesse trabalho aqui. Bom, como os caras tentam criar ali os caras inicialmente tentam fazer uma coalizão de vários países ali para invadir o Wakanda, e eles acabam decidindo por juntar um grupo de vilões, né, para que eles possam fazer essa invasão. Eles querem invadir o Wakanda e de alguma forma depois ir ocupando o território. As nações iriam lá com a desculpa de que iriam ajudar o Wakanda e iriam ocupar o território. Então é formada uma equipe que vai ter o Garra Sônica, que vai ter o Homem Atômico, acho que é isso, o Homem Radioativo. O Homem Radioativo, a gente vai ter aqui também o Rhino, né, o Batroc, que é esse francês aqui. E aqui é muito clara a mensagem, né, porque o autor aqui ele coloca representantes de países diferentes, inclusive o Cavaleiro Negro também. Então ele coloca o Cavaleiro Negro, que é um inglês, ele coloca o Batroc, que é um francês, ele coloca o Rhino, que é um americano, e coloca um belga, que é o próprio Garra Sônica. Então a gente vê que tem aqui toda essa representatividade do que aconteceu, do neocolonialismo, né? Isso aqui tá no quadrinho, não tem como você não ver esse forte elemento politizado dentro da narrativa. E aí eles vão invadir o Wakanda, eles vão conseguir entrar no território wakandano, e aí a gente vê o T'Challa organizando ali a defesa de Wakanda, enquanto ele vai conversando e liderando as tropas, e ele vai lutar contra essa invasão. O quadrinho aí, como eu disse, ele apresenta esses elementos de forma muito rápida. A ação, ele é um quadrinho frenético no momento de ação, mas apesar de que fica talvez uma sensação de que poderia ser uma história mais desenvolvida, com mais elementos, a gente acompanhar muito mais, eu não fiquei com a sensação de que o roteiro aqui tenha ficado vazio, tenha ficado sem substância, xoxo. Não, a gente consegue ver esse combate, essa luta, e consegue perceber aí toda a importância, né, e toda, digamos assim, tudo aquilo que as outras nações odeiam em Wakanda. É o fato da sua independência, tal, isso provoca, irrita demais, e a gente vê essa luta, esse combate
do Pantera aqui contra esses adversários. Olha que legal essa página dupla aqui. John Romita Jr. Então, um quadrinho assim, eu gosto mais de outras fases, tem outras fases que eu até prefiro do Pantera Negra, mas é um excelente ponto de partida para conhecer o personagem, quadrinho gostoso de ler, rapidão, com boa arte, tem gente que não gosta da arte de John Romita Jr., eu gosto da arte dele aqui, e que entrega muito bem aquilo que quer. Tem esse elemento mais politizado, mas funciona muito bem como um quadrinho de visão de super-heróis, e entrega um bom nível de ação aqui, né? Vale a pena você, no momento que estiver lendo, se não conhecer essas figuras aqui, dá pra fazer aquela pesquisinha de Wikipedia rapidão, só pra você saber quem que é o Garra Sônica, o Batroc e tal, mas dá pra compreender super bem. Então eu acho que é uma ótima opção aí pra quem quer conhecer o personagem, tá? Então tá aí, ó, Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? É um trabalho que foi lançado em 2005 e, sem dúvida, foi um material consultado e importante para o que a gente conhece hoje do Pantera Negra no cinema e tudo mais. O personagem foi se tornando cada vez mais relevante nos últimos anos. Sem dúvida, esse material aqui, lá de 2005, contribuiu para essa ascensão do herói wakandano. Wakanda para sempre. Eu espero que você tenha gostado aqui da resenha. O link está na descrição para que você possa adquirir este trabalho. Eu vou deixar outras edições de Marvel essenciais que eu recomendo, que eu já li, eu já fiz resenha aqui no canal, e eu recomendo para que você adquira, para você ir conhecendo mais do universo Marvel, tá? Então consulta aqui a descrição para você aproveitar essas recomendações, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.